Meu nome é Conrado Henninger e eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive na minha vida, que marcou muito a minha vida, o que Deus fez na minha vida. E eu acredito que isso pode servir de experiência para muitos, né? Eu era jovem, gostava muito de aventura, estudava no IASP e nas férias eu ia comportar. E, os pessoal que vinha do norte do país contavam cada experiência, cada história bonita, aí eu falei, eu quero comportar no norte. Aí eu fui comportar em Manaus. E fui em Belém, fui de carona, né? E de carro, e fui pegando carona na estrada. E em Belém eu peguei carona no barco para Manaus. E o barco tinha muito garimpeiro. E os garimpeiros contavam histórias interessantes, não sei se umas mentiras ou verdades. E eu fiquei entusiasmado, um garoto de 16 anos aí, eu fiquei super animado com aquelas histórias. E eu queria conhecer o garimpo, eu achava que garimpo era história de filme do faroeste só, né? E nas outras férias eu fui, em vez de ir para comportagem, eu já fui garimpar. E comecei a desviar, né? E num garimpo que eu estava indo no interior de Goiás, aí um camarada falou assim, não rapaz, que o garimpo aqui já faliu, você tem que ir num garimpo lá no Pará, assim, assim, chama Cumaru, em Redenção. E eu fui também lá, fui para o Pará. E quando eu estava nesse garimpo, no Cumaru, eu vi que as pessoas que pesquisavam e descobriam novas áreas é as pessoas que encontravam ouro, né? Que os outros que trabalhavam ali só trabalhavam na terra de quem tinha achado. Eu falei, eu quero na próxima vez achar um garimpo desse. E eu fui e ajudei eles a pesquisar umas terras lá e da minha inocência de jovem achava que eu já tinha aprendido tudo, que já sabia me virar. Tinha uma confiança própria, né? E na realidade tudo eu posso naquele que me fortalece, né? Mas Deus tinha que me ensinar isso que eu não tinha aprendido ainda isso na vida. E na outras férias eu fiz plano, eu vou fazer uma pesquisa, eu quero ir num lugar onde ninguém foi. Um lugar que eu possa achar ouro, né? Então eu fui primeiro no DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, em Brasília, no Ministério das Minas e Energia. Tem a biblioteca deles e fiquei pesquisando. E o cara da biblioteca achou muito interessante aquele jovem pesquisando o livro ali e tal, mapa. E naquele tempo não tinha foto de satélite, eram mosaicos de satélite, né? E aí, isso foi no ano de 85, 1985, nas férias de dezembro de 84 para 85. E daí eu descobri 3 lugares. Uma entre Jacareacanga e Itaituba, no interior do Pará, na divisa com o Amazonas. Outra em Roraima e outra no Acre, regiões onde não tinha garimpo e tinha incidências de ouro, segundo os mapas geológicos de pesquisa do Brasil. E não tinha nenhum habitante, eram áreas remotas, muito longe de qualquer garimpo. Falei, bom, então já que são 3 áreas, eu vou nas férias, eu vou na primeira aqui, na outra, eu vou na outra, depois eu vou na outra. E pronto. E aí eu fui e comprei uma bateia, uma cuia, um machado, um enxadão e achei que eu estava bem equipado, né? Levei uma espingarda velha de casa, e botei tudo isso na mochila, passei por Belém, sempre de carona, né? A viagem demorava 5, 10 dias, né? E chegando lá tinha uns colegas que estavam fazendo medicina, e aí eles falaram, ó, você vai pegar malária, melhor você levar um remédio de malária, né? Aí eles me deram um monte de remédio lá, explicaram como é que tomava, um cada dia e tal. E botei tudo aquilo num saquinho, botei na mochila e vamos embora, né? Deus ia sabendo o que ia acontecer, ele ia providenciando no caminho, né? E quando peguei um carona num barco até Santarém, outra carona até Itaituba. Em Itaituba peguei carona numa picape que ia para o interior, indo para Jacareacanga, até que não tinha mais estrada, ele já falou, não, agora daí para frente não tem mais estrada. Aí me informei que tinha um garimpo e fui indo. E seguindo o mapa que eu tinha, né? Aí cheguei nesse garimpo, perguntei de uma serra que tinha, indo para o Rio Maués. Aí ninguém sabia da serra. E eu falei, ó, melhor ainda, né? Se ninguém sabe é porque ninguém foi lá. Então é lá que eu vou. Aí eu fui nesse garimpo, eu perguntei onde tinha um trilho para aquele lado, eles me explicaram, onde é que eles tinham pesquisado, eles me explicaram. E para frente, vocês pesquisaram? Não, ninguém. Então aí que é bom. Aí eu fui, levei também lata de sardinha, granola, um monte de coisa, né? E a mochila estava muito pesada. E eu comecei a caminhar. E acabou aquelas trilhas, aí peguei a direção e fui caminhando. Foi caminhando, um dia inteiro caminhando, cansa, né?
Aí fui comendo a granola, sardinha, as coisas. Eu falei, deixa eu comer logo essas coisas, acabar isso aqui, que eu já vou ter que me viver de castanha, de palmito mesmo. Então isso aqui é só peso, eu vou já ir me livrando disso, né? E como um bom desbravador, sempre a gente tem que ir deixando marcas, né? Então eu deixava uma marca de facão nas árvores e tal. Só que a gente vai cansando de fazer tanta barca, porque era muito caminhada, era muito longe. Então eu fazia uma marca aqui, outra lá à frente, outra lá adiante. Fui caminhando, fui indo. E quando cheguei a um córrego que já estava próximo desse lugar que eu ia, então eu comecei a cavar. A gente tem que fazer no garimpo, a gente aprende, a gente tem que fazer uma cacimba de um por um, até que você chegue num cascalho onde você tira a amostra de ouro e vê o que tem, né? Mas eu não conseguia cavar muito porque chovia demais e minava muito a água. Eu estava na época errada, era a época de dezembro, janeiro. Isso não era a época de pesquisar. Tinha que ter ido no hemisfério norte, né, em Roraima, e ali eu tinha que vir em julho. Até que eu me dei, passaram alguns dias que eu me dei conta que não tinha condição de eu pesquisar. E teimei um pouco e falei assim, não, acho que eu vou embora e na próxima viagem eu vou vir de novo mais equipado, vou vir com um colega e aí eu vou conseguir. Eu esqueci de mencionar que na ida eu fui com um colega, eu tinha convencido um colega meu do IASP, o Cleiton Sarli. E nós estávamos pegando carona, quando pegamos carona no caminhão, ele falou assim, eu só levo um. Eu falei, então vai você na frente e a gente se encontra lá. E até hoje eu não encontrei ele. Mas ficou para trás. Bom, fez falta lá, né? Aí, mas eu vi pelo Facebook que ele tá por aí, ele tá. Bom, chegando aquele momento que eu estava cavando e não conseguia, eu tomei uma decisão. Acho que eu vou voltar e fazer uma outra pesquisa. Vim em outra época. E aí, no outro dia cedinho, eu peguei o caminho de volta. Eu peguei e comecei a caminhar, mas eu não andei nem 5 minutos, eu não achei mais a marca do facão. Tinha passado quantos dias? Já tinha passado uns 6 dias. Aí eu não achei a marca do facão. Aí eu voltei um pouco, também não achei a marca. E eu fui procurar onde eu tinha posado, não fazia nem 5 minutos que eu tinha andado. Também não achei onde eu tinha posado. E eu comecei a ficar assustado. E na vida é assim, a gente demora a sentir que está perdido. Eu era um jovem da igreja, mas eu não era um cristão de verdade, assim. A gente não entende bem que a gente está perdido, a gente não reconhece. E procurei. E eu passei o dia inteiro procurando um vestígio de onde eu passei, um sinal de facão, alguma coisa, algum lugar que eu passei. E todos os córregos da Amazônia é parecido. E eu andei, e eu comecei a ficar preocupado. O dia inteiro para mim me convencer de que realmente entender que eu estava perdido. Essa é a maior dificuldade que a gente tem na vida, a gente reconhecer quando a gente está perdido. Daí eu posei, de noite eu pensei, bom, amanhã é simples, quando a gente se perde, é simples, você pega a água, desce para onde abaixa, segue no próximo córrego, e ele vai sair num córrego maior, que sai no rio Tapajós e sai no Amazonas, acabou, é simples, né? Então, amanheceu o dia, botei a mochila, armei tudo, tinha uns macaquinhos comendo coquinho, derrubaram uns coquinhos, e eu fiquei tudo contente, ó, tá caindo coquinho, vou ter comida, né? Aí os coquinhos já estavam tudo comido, eu tinha que quebrar para tirar a castanha dentro, né? Me deram trabalho. E aí saí nesse córrego andando. E fui andando e conforme eu fui cortando o caminho, porque ele fazia muita volta, né? Descia, subia, descia, subia. Foi mais um dia inteiro andando só nesse córrego. E chegou num rio. Depois eu fui saber pelos mapas que esse rio chamava Rio Quatro Missões. Aí eu já estava muito cansado. Subi num barranco e posei ali, dormi ali. E eu dormia, não armava rede, porque eu armava rede, começava a chover demais, eu me empacotava tudo e pus um saco assim e fiquei naquele saco dormindo. E aí me escorei num galinho assim. E a chuva estava muito forte, eu dormi. Então demorou muito. E aí o galho quebrou, eu caí rolando. E caí no rio, dentro do rio, ensacado. Aí até eu me desvencilhar do saco e sair tudo e levantar. E falei, não, eu vou dormir na chuva mesmo. Fui respirando fundo ali, fechava a rede e dormia na chuva. Aí no outro dia eu pensei, bom, eu vou apressar essa viagem. Eu vou entrar dentro do rio e eu vou nadando, eu sei nadar bem, tranquilo, né? Aí embrulhei todas as coisas, pus dentro do saco, pus dentro da mochila, entrei no rio e fui. E o rio foi passando por árvores, troncos caídos, troncos assim mais altos, às vezes eu tinha que mergulhar, às vezes eu batia as pernas. E aquilo foi me machucando um pouco.
E eu fui nadando. E eu sempre tinha confiança de que eu era um bom nadador. Quando eu era em casa, eu atravessava a represa 3 vezes, eu achava que eu era um bom nadador. E fui nadando, só que a mochila foi encharcando de água. Foi inchando, inchando, porque a roupa, tudo a água foi penetrando naquele saco mal amarrado, né? E foi pesando, daqui a pouco eu estava só com a parte do rosto em cima, só segurando a água e indo, né? E daqui a pouco eu comecei a beber água. E era bem numa curva do rio. E eu comecei a me afogar. E naquela curva eu ia pro outro lado do rio, eu não ia alcançar. E aí tinha um cipó e eu me segurei naquele cipó. Puxei, respirei fundo. Aí saí do rio. Aí eu pensei, puxa, meu Deus, por que Deus me salvou aqui? Se eu morresse aqui, ninguém ia nem ter noção de onde me procurar. E aí eu comecei a refletir na vida. Primeiro que eu não precisava de ir com essa tão afoito assim que eu não ia chegar logo. Aí eu comecei a caminhar na beira do rio. Eu falei, vou com calma que pelo menos eu chego vivo. E naquele dia eu peguei malária. Eu comecei a tremer, uma febre alta. E quando dava uma clareira assim, que dava para enxergar o céu, eu estendia as roupas para secar um pouco, descansava, depois eu recolhia as roupas e fui. Aí os remédios já estavam tudo molhados. Aí eu baseei mais ou menos um tanto de cada remédio lá e fui comendo mais ou menos do jeito que eles me orientaram. Mas acredito que aquilo possa ter me ajudado. E eu aprendi depois que eu tive malária outras vezes que uma pessoa com malária não consegue caminhar tanto tempo como eu caminhei. Então aquilo também foi um milagre. E eu fui ficando fraco por causa da malária, a febre alta. E eu entendia que se eu quisesse caminhar, se eu quisesse me salvar, eu tinha que caminhar. Então, eu às vezes caía fraco, mas eu levantava, enxergava um pouco roxo assim, eu tenho que caminhar, porque senão eu não vou chegar em lugar nenhum. E aquela experiência foi me dando uma persistência que me ajudou para o resto da minha vida. Eu aprendi que a gente tem que ter muita garra, a gente tem que ter determinação para não desistir por nada. Eu sabia que ali desistir... Aí depois eu já não aguentava mais carregar a mochila, eu deixei a mochila. Eu falei, não, depois eu volto aqui outro dia buscar. Tinha uma dó daquele, tinha até uma máquina fotográfica, embrulhei tudo ali. Só peguei a espingarda, o facão e a rede, era só o básico. E embrulhei e continuei a caminhada. Depois, em uma noite eu dormi e achei um lugar bem legal, numa areia, com um coqueiro assim, uma palmeira, né? E armei a rede ali, que lugar bom, né? Eu deitava cedo para dormir e acordava tarde. E de noite as formigas subiram, umas formigas grandes, e elas comeram a minha camisa muito suada, fizeram um monte de buraco na minha camisa, na cinta, na botina, o couro meio fedido, podre. E eu levantava de noite, chacoalhava a rede e deitava de novo e estava ali tudo. Elas vinham de novo. Aí até que amanheceu o dia, eu vi que eram as formigas, já tinham comido tudo. Aí eu tive que amarrar a calça com um cipó. E a botina fui amarrando com cipó o quanto deu, até que tive que abandoná-la também. E continuei a caminhada. E o rio fazia muitas curvas, às vezes eu tinha que cruzar ele, às vezes não. Teve uma outra noite que eu estava dormindo e eu escutei o barulho de uns passos vindo em minha direção. E os passos fortes assim, mas lentos, na palha assim. E uma respiração ofegante assim. E eu falei, quem tá aí? E não respondeu nada, continuou na minha direção. Quem tá aí? Aí quando chegou muito perto assim, eu já dei um grito de desespero, já peguei o facão que estava do lado. E era uma anta, ela desviou, eu que estava no caminho dela, estava atrapalhando o caminho dela, ela desviou e foi embora, né? Mas de noite eu sonhava com feijão, com arroz, eu sonhava com chegar na estrada. E eu escutava um barulho de longe, assim, parecia um caminhão lá na estrada. Assim. Quando vieram um mosquito perto de mim, assim, né? Daí eu comecei a conversar com Deus. E comecei a perguntar para Ele por que Ele tinha me salvado. Eu comecei a conversar com Ele como um amigo. E foram os dias que eu tive assim, um relacionamento mais próximo de Deus. Que eu não tive medo de morrer. Eu tinha certeza de que Ele ia me salvar. Porque Ele tinha me salvado ali, não ia me perder mais.
Só que eu comecei a ficar com medo de eu estar, já tinha passado muitos dias, de eu estar indo em direção ao Rio Maués. Aí ia demorar muito, ia demorar uns 40 dias, eu ia ter que me ambientar melhor no mato, sarada, malária, para mim conseguir chegar. E foi passando os dias assim. Mas até que eu atravessei o rio e no 11º dia de caminhada. Eu atravessei o rio e encontrei uma trilha, um vestígio de ser humano, né? E aí andei nessa trilha muito feliz, encontrei castanhas já cortadas, assim, sinal de gente que colheu castanha, e fui seguindo ela e chegou num barraco na beira do rio. O barraco tinha castanhas, tinha sal, eu me ajoelhei e agradeci a Deus que Ele tinha salvado minha vida. Logo chegaram alguns garimpeiros do outro lado e aí eu gritei para eles, aí eles gritaram para mim também, aí eles falaram assim, nós estamos perdidos aqui. Eu falei, eu também estou perdido, então atravessa aqui que aqui está melhor, aqui tem um barraco e tal. Aí eles estavam perdidos assim, que eles não estavam achando lugar de atravessar o rio, mas eles não estavam perdidos. Daí aí eu falei, vem para cá que tem um bote, tinha um bote, né, um remo. Aí ele falou, então atravessa o bote e vem buscar a gente. Aí eu fui pegar o bote e fui secar as águas do bote com o remo. E eu não tinha força nem para secar a água do bote. Aí eu entendi que Deus tinha me trazido até ali. E depois que eu tive outras malárias, eu entendi que uma pessoa com malária não conseguiria caminhar 11 dias. Aí um de lá gritou pro outro, rapaz, tá feio, hein? Aí um pulou na água, veio nadando. Aí ele perguntou para mim o que aconteceu. Aí ele secou a água do bote, foi lá, trouxe o outro. Aí me explicou onde que era o trilho que saía na Transamazônica. Aí ele falou, você vai, atravessa, vai passar 3 águas, pega a serra e sai na Transamazônica. Eu fui, aí eu estava muito feliz que eu tinha chegado, que eu estava vivo, né? E fui andando tão afoito, com tanta alegria, que passou uma água, 2 águas, 3 águas, 4 águas e não chegava logo. Até que caí num brejo tão grande que tive que dormir naquele brejo. Água no peito, aqui nessa altura assim, armei a rede alta e deitei. De novo, Deus tinha que me ensinar uma lição. Em vez de eu ter calma e ir olhando, não, eu queria vencer por mim mesmo. Deus estava me ensinando que eu tinha que depender dEle. Eu tinha que confiar que Ele estava me salvando. É uma coisa interessante que naqueles dias eu li a lição antes de entrar no garimpo, que eu carreguei junto. E o verso áureo daquela semana dizia, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse era meu verso preferido, me tornou meu verso preferido. E no outro dia acordei daquele brejo, aí eu vi a água descendo com calma, procurei o lugar de onde vinha o rio, achei o trilho, aí eu vi que o trilho desviava do brejo e eu não tinha visto. Aí peguei o trilho, subiu a serra. Quando foi chegando na Transamazônica, eu vi o clarão da Transamazônica, não vi mais o trilho, aí eu rasguei no peito assim, aqueles arranha-gato, tudo assim, saí num barranco. Aí voltei para trás e vi que o trilho desviava da quiçaça e saía lá embaixo. Né? A gente sempre afoito quer resolver as coisas por si mesmo. Né? Mas enfim, eu cheguei e Deus me deu a vida novamente. E essa experiência marcou muito que hoje, mesmo no colégio, tantas coisas que eu passei na minha vida, eu entendi que a persistência tem que ser quase que uma teimosia. A gente tem que persistir mesmo, não pode desistir por nada, quando a gente tem certeza que é o caminho de Deus. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a experiência que eu tive de comunhão com Deus também me marcou muito a minha vida. Que a gente tem Ele como um amigo, que está do meu lado. E que Ele tinha uma tarefa muito importante para mim, que Ele tinha um chamado para mim. Por isso que Ele tinha me salvado. E assim como Ele tem uma tarefa para cada um de nós. Amém.